Minas S.A. Especial, Desenvolvimento e Construção. Oferecimento, Grupo Projeta, a maior empresa de projetos do país. Olá, tudo bem? Hoje, na temporada Minas S.A. Desenvolvimento e Construção, eu estou com o prefeito de Congonhas, Anderson Cabido. A gente vai falar muito sobre essa cidade histórica que tem aí um patrimônio mundial da Unesco, no Santuário de Bom Jesus do Matozinhos. É uma cidade que ainda tem uma dependência muito grande da mineração e os desafios dessa nova administração de Anderson Cabido, que já foi prefeito de 2005 a 2012 em Congonhas e agora com um novo olhar e desafios, como sempre, né, prefeito? Muito obrigada por estar aqui no Tempo, tudo bem? Tudo bem, um prazer poder estar aqui com você, Inês, falando aqui nesse veículo tão importante para o nosso estado, para o nosso país, que é o Tempo, né? Então, um prazer e desafio não falta, né? Nossa, não é? Quem era o prefeito Anderson Cabido naquele mandato lá, né, naquela eleição de 2005 a 2012? Quem é hoje? Não é? Como você entrou aí na prefeitura 4 meses, basicamente, nessa nova etapa, o que você enxerga assim, da cidade? Copo meio cheio, copo meio vazio? Como é que está a visão do Anderson Cabido de hoje? Então, a minha visão, ela é uma visão que tem que estar associada ao quanto que o mundo também se transformou, né? O mundo se transformou completamente ao longo desse tempo. Deus me deu a oportunidade de continuar também me aprimorando, estudando, me aperfeiçoando, mesmo quando eu não estava mais à frente da nossa prefeitura, né? Eu entrei em 2005 numa crise terrível que a gente vivia lá de emprego, de uma crise financeira do município muito endividado, né? Vale lembrar, 2005 foi a primeira geração de prefeitos que veio depois da Lei de Responsabilidade Fiscal, então muitos prefeitos naquela época recebiam prefeituras muito endividadas, porque era permitido até, então olha que absurdo, né? Era permitido o prefeito gastar muito mais do que arrecadava e passava a bola para frente, né? E o outro prefeito que tinha que se virar com aquilo, né? As contas a pagar. A prefeitura não é igual ao governo federal, que tem uma máquina de fazer dinheiro, que manda imprimir dinheiro, e como se isso também fosse solução, a gente sabe que não é, né? Então, hoje isso é um pouco diferente, mas o mundo se transformou, né? O mundo se transformou, tornou muito mais digital, o nível de consciência cidadã cresceu muito, o nível de exigência por parte do eleitor, por parte da população. As redes sociais, a pandemia, quer dizer, as pessoas estão mais cobrando mais, né? Nossa, as redes sociais, elas transformaram radicalmente a forma de você governar, de você atuar. Hoje o prefeito... A gente está sempre na vidraça, não é? Tá. E não adianta você se esconder, pelo contrário, você tem que se colocar na vidraça o tempo inteiro, então a gente precisa estar ali divulgando, comunicando, usando mesmo das redes sociais, o que não é simples. Não. Para nós que nascemos analógicos, desculpa te incluir eu nessa. também, né? Claro. Você está com quantos anos? Para nós, eu estou com 54, Aí, faço 54 eu tô com agora 55. essa semana. A gente não tinha essa realidade lá atrás. Nascemos analógicos e a gente teve que se converter para o digital. Na marra. Né? Na marra. É. Mas a gente vivia um mundo analógico ainda. Então o mundo se transformou nesse mundo digital, que a gente sabe que está acelerando e cada vez mais é uma tendência. Agora, as políticas públicas, antes bastava eu ter política pública de saúde. Antes bastava eu ter política pública de educação. Hoje não. Hoje eu tenho que ter política pública de saúde para a mulher, para o idoso, para o jovem, para a criança, para a população negra, para o autismo, pro PCD, para o pessoal de síndrome de Down, para o neurodivergente. Então, e a gente avança para onde? A gente avança ainda,
sobretudo por conta desses avanços tecnológicos todos, a gente caminha em direção a políticas públicas personalizadas. Agora não é mais a política pública para a mulher, é uma política pública feita para cada pessoa, porque a gente consegue hoje produzir conhecimento, informação e inteligência para poder gerar isso. E isso muda completamente a forma dos governos atuarem. Então, se o governo não se atualiza... Né? Da segmentação. A gente vai para uma segmentação extrema, que é a segmentação chegando no nível do indivíduo. É o que a gente chama da política pública one-to-one, né? Um para um, né? Que é a política pública feita especificamente para cada indivíduo. E isso faz com que os governos se alterem completamente, precisam rever toda a forma por completo a sua atuação, né? E por isso que é importante a gente estar sempre se atualizando, correndo sempre atrás, estudando. Você fez, né? Gestão pública, investindo na formação da sua equipe, da equipe de servidores, porque o mundo se transforma e os governos também se transformam. Existe uma estatística que fala que dos segmentos todos da sociedade, aquele que mais demora a responder às mudanças tecnológicas do mundo é justamente a área pública. E não pode ser assim. A gente tem que responder rapidamente, porque as necessidades se alteram, o mundo se altera a cada dia, o futuro se altera a cada dia, já dizia o poeta, né? O futuro não é mais como era antigamente, né? Então, preparar as nossas comunidades, as nossas cidades para esse futuro super desafiador que a gente tem pela frente, é o desafio das atuais gestões. Sob pena da gente, no futuro, ter uma grande separação. Aquelas cidades que conseguiram fazer esse processo de migração e aquelas que não conseguiram e ficaram para trás. E como o mundo digital ele é muito mais rápido, então essa que faz a migração, ela já dispara na frente e as outras vão ficando para trás de uma forma talvez irreversível, o futuro vai nos mostrar. E o que o Anderson Cabido quer fazer agora em Congonhas, nessa nova fase, para destravar o município, desburocratizar, criar um ambiente de negócios cada vez melhor, para a gestão pública acompanhar esse mundo digital, né? Não é fácil, mas tem que fazer, né? Não, tem que fazer, você tem que se propor a fazer, você tem que ter a coragem de fazer, você tem que sair da zona de conforto, porque é muito comum, né, a gente chegar e encontrar uma zona de conforto ali e a gente aderir a ela, né? E não, pelo contrário, a gente precisa sacudir, a gente precisa mobilizar as pessoas. E como é difícil, sobretudo o servidor, que às vezes está ali já há muitos anos, não foi devidamente valorizado e tudo mais. Tem a estabilidade, né? Se fizer bem, se não fizer, amém, não vou perder meu emprego. E você precisa mobilizar essas pessoas, você precisa trazer essas pessoas para o jogo, fazer com que elas entendam motivadas, que se a gente não se mobilizar, o impacto que isso pode trazer para o futuro da cidade como um todo é ruim. A gente pode ficar de fato para trás, né? E o Anderson, eu acho assim que Congonhas ela tem um papel tão importante na história do país, né? Aquele acervo cultural todo que Congonhas tem, que eu não me canso de ir lá, de visitar, de olhar cada profeta lá no santuário de Bom Jesus do Matozinhos, né? Quer dizer, é um acervo tombado pelo patrimônio mundial da Unesco, é uma responsabilidade enorme que você tem com esses profetas, com todo o acervo lá, não somente lá do santuário, né? E aí eu vejo você indo lá, lá em Brasília, e ao mesmo tempo, Congonhas não está no mapa do turismo do Ministério do Turismo. Como fazer agora para correr atrás disso tudo e garantir que Congonhas, com todo esse acervo, tenha esse projeto? Então, é o que você está falando. Congonhas tem a honra e a responsabilidade de abrigar aquela que é a obra-prima do camarada que é considerado o Michelangelo das Américas. O maior artista que as Américas viu, deixou a sua obra-prima lá em Congonhas.
Isso é de uma responsabilidade gigantesca e Aleijadinho, desde sempre nunca vai ter um outro assim, né? O nosso governo sempre teve no passado, né, e agora retomando, um trabalho muito grande de cuidar daquilo ali, de proteger aquilo ali. Mas proteger só é pouco. A gente precisa promover aquilo ali para que aquilo ali, para que a cidade entenda que aquilo ali também pode ser uma fonte de prosperidade para a cidade. O turismo, né, que gera de economia de criativa, de recursos, de fonte de renda, né? E até sem alternativa. Cair, exatamente, e sem cair naquele lugar comum de ficar reclamando da herança que a gente recebeu. Ninguém aguenta mais isso. O nosso governo, no passado, e o que me sucedeu também, porque eu saí em 2012, o prefeito que me sucedeu saiu em 2020. Congonhas estava no mapa do turismo. A gente perdeu essa categoria, né? Esse status importantíssimo nos últimos 4 anos. Então nós já estamos lá empenhados para recolocar Congonhas, porque o turismo, não só porque é importante para a cidade, é importante para poder gerar alternativas de trabalho, renda, emprego para as pessoas, mas o turismo também nos traz uma responsabilidade, que é o de apresentar esse patrimônio para o mundo. Aquelas pessoas que quiserem conhecer esse patrimônio, porque é um privilégio conhecer esse patrimônio, elas precisam ser bem recebidas, bem acolhidas. A gente tem que ter ali uma estrutura adequada para poder receber esses turistas. Então, para além dos benefícios próprios que o turismo geraria e gerará, né, para Congonhas, a gente tem essa responsabilidade de guardar algo tão valioso e mostrar para o mundo. Né? Então, aquele que vai sair daqui, da região metropolitana, por exemplo, para poder dar um pulinho ali em Congonhas, ele precisa ser bem acolhido, ele precisa chegar lá e ver plena conservação desse patrimônio, seja dos profetas, das capelas. São 66 imagens. Nós estamos lá fazendo um trabalho agora. São quantas igrejas lá? Como é que está assim, esse acervo? Congonhas é uma cidade curiosa. Ela é uma cidade histórica, mas como ela é nova, ela é relativamente nova. A gente foi emancipada em 1938, né? 84, era de Ouro Preto ainda, né? 88 anos de história. Então, ela não se formou como cidade. Então, ela tem poucas igrejas. Né? Ela tem poucas igrejas, mas o que ela tem é um valor agregado, assim, que é um dos únicos do mundo, maravilhosas, né? O que tem ali em Congonhas. 6 igrejas maravilhosas do século XVIII que a gente tem lá, que vale muito, muito a pena conhecer. Não é só a Basílica, mas as demais são. Mas a gente está fazendo um trabalho muito especial agora de restauração das imagens, porque tem todo mundo visualiza os 12 profetas, mas em frente aos 12 profetas tem lá 6 capelinhas com 66 imagens esculpidas em cedro, do tamanho real, tamanho da gente, esculpidas pelo mestre Aleijadinho, que retrata os passos da paixão de Cristo. Agora você imagina, tem de 1805 essas imagens. Né? Olha isso. Então nós estamos com 220 anos. Estamos fazendo 220 anos mais esse 2 ano. séculos. E cupim. Pois é, como é que faz com isso tudo? É uma madeira. Né? Então nós estamos lá agora fazendo todo um trabalho de proteção. Pode ser uma madeira de lei, mas ela é suscetível ao tempo, É suscetível, não tem como, né? A pintura. Aí vocês estão fazendo todo esse trabalho agora. Nós estamos fazendo um trabalho lindo. Você precisa ver que bacana é esse. É demorado, tá ele né? Demanda recursos. Vocês estão conseguindo esses recursos no Ministério do Turismo? Como é que está essa... Tem que apresentar projeto? Como é que está essa via sacra também? Então, você acredita, quer dizer... os recursos agora, o nosso governo está remontando toda a estratégia de captação de recursos. A gente sempre foi muito bom de buscar recursos. Congonhas, só para você ter uma ideia e trazer um número, Congonhas foi a cidade do Brasil que mais captou recursos do PAC Cidades Históricas. O PAC Cidades Históricas colocou, sei lá, 1,5 bilhão de 1 bilhão e 500 milhões de reais para as cidades históricas Brasil afora. E Congonhas foi mais de 200 milhões de reais que a gente investiu no nosso patrimônio, na recuperação, no restauro,
na ampliação da nossa área histórica, ruas que, por exemplo, tinham aquela fiação horrorosa da CEMIG. A CEMIG tem que pensar um dia como que vão resolver, né? Gente? Mas a gente colocou aquilo ali subterrâneo na área histórica toda, né? A gente fez uma poluição visual museu horrível. maravilhoso lá, que é o Museu de Congonhas. Agora foi feito também um teatro maravilhoso, que é um dos mais modernos de Minas Gerais, foi feito no governo que me sucedeu, né? Que é do prefeito, que agora é meu vice novamente. Então, assim, obras importantes para que o turista vá a Congonhas, tenha prazer de ficar na nossa cidade. Gaste o dinheiro lá. Gaste o dinheiro lá, gere emprego lá. Gera emprego. Né? Possibilite oportunidades para quem não quer viver da mineração. Não quer ficar assim, não quero mineração. Vai ter o turismo, vai ter a agricultura, que nós estamos fazendo um trabalho grande de familiar, resgate, né? Tem da produção rural. as feiras. Né? A cidade toda, a população toda veio para a cidade. Então, assim, porque não tinha na zona rural também... criar esse ambiente também, não é? De ter uma vida condição boa lá. De ter lá. Estamos fazendo isso. Na área de tecnologia, né? Lá no passado, a gente teve a oportunidade de levar uma universidade federal para lá, que é um centro tecnológico. Está lá até hoje, né? E esse centro tecnológico, hoje super maduro, vai começar a produzir, já até começou a produzir ali empresas de base tecnológica, startups, incubadoras que vão eu vi uma Nanofood, né? Nanofood é linda. Incrível. Né? Proporcionar também uma nova alternativa para o congonhense, para o trabalhador, para o jovem congonhense. Não, eu quero trabalhar em algo que seja portador de futuro, algo que o futuro vai precisar. Então ele vai ter... A gente tem ali um curso de engenharia mecatrônica para poder trabalhar com robôs. A gente tem ali sendo muito demandado agora, biotecnologia, engenharia de telecomunicações, né? Nós estamos aqui numa empresa de telecomunicações, a gente sabe quanto que isso é portador de futuro. Cada vez mais precisa. Então, diversificar a economia local, né? É uma obsessão que nós estamos nela, de criar alternativas para que Congonhas não fique excessivamente dependente da mineração. É o conceito, né, que a gente já falou da minerodependência, né? E esse é um trabalho que profissionalmente eu já vinha fazendo há alguns anos em vários municípios. E agora nós estamos estruturando um programa muito robusto, muito importante para tirar Congonhas da dependência que a gente tem hoje, excessiva, da mineração. E como que vocês estão fazendo, Anderson, para poder... Primeiro, né, são dois grandes movimentos. Atrair empresas para Congonhas, né, empresas de todos esses tipos aí, como você falou, tecnologia... atrair essas empresas prestadoras de serviço, de turismo, e ao mesmo tempo despertar nas pessoas que, olha, vamos fazer um curso, vamos fazer um outro curso. Você não precisa nascer e ir trabalhar na mineração, não é só na mineração que você vai ganhar dinheiro. Você tem um outro futuro aqui. Quer dizer, é uma balança, né? Como equilibrar e ter dinheiro para atrair esses dois polos? O que você está... Quanto que custa, o que você está tendo que gastar aí do orçamento para ter fazer essas parcerias, para ter esses cursos técnicos? Então, é igual aquela história do sábio, né? O sábio que ensina para a gente, olha, na hora de você transportar os ovos, não coloca todos numa cesta só não, porque se aquela cesta cair, você tá sem nada, né? Então, a gente resolveu não depositar todos os nossos ovos na cesta chamada mineração, né? A gente quer distribuir isso para outros segmentos econômicos que também têm potencial de oferecer para o trabalhador, de oferecer para o nosso jovem oportunidades de levar a vida, de ter uma vida boa. Né? Então, a mineração, não estamos aqui nos colocando contra a mineração, né? A mineração ela é importante para a nossa cidade, para o estado, para o país, mas ela não pode viver sozinha, né? Ela precisa de estar convivendo ali com outras atividades econômicas, porque ninguém precisa estar condenado a ela. Ninguém precisa estar condenado à mineração. Se você quer trabalhar com economia criativa, se você é um artista e quer investir na sua carreira de ator, de dançarino, de músico,
Você tem que encontrar um ambiente que te proporcione isso na Você cidade. quer abrir uma startup? Você quer abrir uma startup, você gosta de tecnologia, você gosta ali de ficar mexendo com computador, jogos, com celular, né? criar jogos, atuar nesse ramo. A cidade precisa. Ela tem que ter um ambiente de negócios oferecer isso. amigável para isso também. Esse é o termo. Uhum. Ambiente de negócios amigável. É. Porque o ambiente de negócio amigável, ou seja, um local onde eu possa empreender, possa morar lá, e que a prefeitura não está atrapalhando, eu posso empreender e a burocracia não é ruim, tá tudo eu tenho digital, mão de obra disponível de qualidade, eu tenho crédito, eu tenho acesso à tecnologia, acesso a mercado, a prefeitura me ajuda a vender, a prefeitura eventualmente prioriza comprar do meu negócio, do meu pequeno negócio. Produtor local, de tudo, né? Isso tudo estimula, faz com que esse ambiente local de negócio vá bem. E aí... E está tendo isso? É o que a gente fala, né? Assim, cuide do seu jardim que as borboletas aparecem. Né? Então, quando a gente faz esse trabalho bem feito, a tendência é de que a gente possa receber novos investimentos, atrair empresas para se instalarem na cidade. Ter uma cadeia de fornecedores aí, além das próprias empresas locais. Além das empresas locais. Então, assim, para além da mineração, investir nessa atratividade no território é fundamental. Teve aí, você estava até falando, você falando sobre o projeto da lei de liberdade econômica, não é? Em que ela vai facilitar? Qual o ambiente que você está criando para atrair essas empresas? Então, a gente tem dentro dela uma série de dispositivos que facilitam a vida do empreendedor, como, por exemplo, aquela lógica do balcão único. Porque o que acontecia antes? O empreendedor que queria se instalar na cidade, ele chegava primeiro no setor de protocolo, aí registrava ali. Aí depois ele tinha que ir na Secretaria da Fazenda. Aí depois tinha que ir lá no meio ambiente. Aí depois tinha que ir na gestão urbana, no setor de obras, não sei o que lá e tal. Virava um tormento. E a gente entende que o empreendedor, primeiro, o empreendedor que está querendo investir na sua cidade, que está querendo pegar o dinheiro, e não vou falar dos grandes, não, vou falar dos pequenos. Às vezes o dinheiro que ele levou a vida inteira para poder pegar aquilo ali e está querendo montar um negócio. Trabalhou de CLT, tem o FGTS dele ali que ele quer aplicar. Pois, camarada, ele tem que ser carregado no colo. A gente tem que estender um tapete vermelho porque é um, entre aspas, maluco que está querendo investir na sua cidade. Mas ele vai criar ali dois empregos, mas que vai gerar renda, que vai melhorar a arrecadação, que vai diversificar a economia. Então, essa lei... E aí ele olha e fala assim, não vou mais não, né? Deixa esse dinheiro no banco. É uma lei, é um programa que o Sebrae também vem desenvolvendo já há alguns anos, né? De melhorar, de simplificar e desburocratizar a vida do empreendedor. Sabe aquela coisa de você ter que provar para a prefeitura... Que você não é bandido? Que você não é bandido, aonde você mora, aí você tem que trazer documento Brasil, né? Registrado, com assinatura reconhecida, quando você... Fiador, não sei mais o quê. Meu Deus. Não, você tem que provar para a prefeitura que você não está devendo ela. Você tem que dar uma certidão negativa para alguém. Pô, se alguém está me devendo, eu tenho que saber se você está me devendo. Você não tem os dados todos lá? Você não tem que me provar que não está... Então, assim... Se está na dívida ativa ou não, aí ela tem que ficar pegando um monte de coisa no cartório. É simplificar a vida de quem quer empreender. É simplificar a vida de quem quer pegar o seu recurso e gerar riqueza no nosso município. Então, nós estamos investindo e apoiando muito isso, e aí isso vai muito direcionado para os empreendedores locais, para o nosso comércio local. Sabe por quê, Elis? Porque vai acontecer uma coisa importante nos próximos anos lá na nossa região, que é a duplicação da rodovia. Graças a Deus. Nossa, até que enfim, hein? Graças a Deus, a 040. Quando eu passo perto de Congonhas, gente, que é isso aqui? E parece que dessa vez vai sair mesmo, né? O governo federal está empenhado aí para que essa duplicação... E ela fizeram a licitação de uma maneira correta, não pelo menor preço. E para Congonhas... não vai desistir. E a melhor das notícias, a obra vai começar por Congonhas. Vai começar no nosso trecho ali. E aí o que acontece quando... Tem logística. Quando fica fácil.
Todo mundo quer ir para lá, né? Mas fica fácil sair também. Uhum. Então, para o consumidor local, para o consumo das famílias, ninguém... agora está fácil chegar em Belo Horizonte, vou fazer minhas compras em Belo Horizonte, a gente precisa melhorar nosso comércio. Isso é verdade. Então, esse esforço todo nosso também para poder reter essa riqueza, que hoje já sai com a duplicação da 0,40, pode até piorar, né? Pode até sair mais. Porque um dos grandes desafios que os municípios mineradores têm, que os municípios menores, como é o caso de Congonhas tem 55 mil habitantes, é o de reter a riqueza no seu território. É a prefeitura comprar mais localmente, porque quando eu compro fora, você está privilegiando eu estou mandando dinheiro para fora. Quando uma pessoa sai da cidade para poder comprar na cidade vizinha, nós estamos pertinho de Belo Horizonte, pertinho de Lafayette, é o dinheiro que está indo embora. Uma hora, tá menos quando eu entro no comércio eletrônico, eu não vou fazer propaganda para nenhuma plataforma aqui não. Mas quando eu entro no comércio eletrônico e compro ali de uma empresa no comércio eletrônico, estou mandando esse dinheiro lá para a China, lá para a China, que na melhor das hipóteses, para São Paulo, para Belo Horizonte. Então, estimular as pessoas a ter essa consciência de, vamos fortalecer e melhorar o nosso comércio, para a gente poder comprar aqui no nosso comércio. Inclusive, a gente está pensando lá em criar uma plataforma de comércio eletrônico de Congonhas. Um marketplace lá. Porque antes de eu entrar lá numa dessas plataformas famosas que tem por aí, eu vou entrar no congonhas.com e vou comprar domínio na de cidade, Congonhas, no comércio da cidade. Comprar no comércio do fornecedor que está morando ali em Congonhas. Então, o reter essa riqueza nos territórios, ela é importante porque ela é muito valiosa. Porque quando eu retenho, ela fica circulando ali na economia, e toda vez que ela está circulando internamente, ela está gerando mais emprego, mais prosperidade na cidade. E aí você, quer dizer, tem esse desafio aí, e também conviver todas as obras, né, que a cidade tem que fazer, né? Você me disse que Congonhas está com um orçamento aí de R$1 bilhão, né, arrecadação. É uma grande arrecadação, né? É uma das cidades mais ricas de Minas Gerais, né, pela arrecadação. O que você tá, qual que é a prioridade sua com esse dinheiro? A gente tem várias coisas para fazer numa cidade, né? Tem obra, tem saúde, educação, essa capacitação de mão de obra aí, escola, tem tudo, né? O que você, para esses próximos 4 anos, assim, já está delineando, Anderson? Então, existem questões que são de curto prazo, curto, médio e longo prazo, né? Aquilo que é de longo prazo, a gente já até falou bastante aqui, que é essa questão da gente diversificar a economia, torná-la menos dependente. Isso não acontece rapidamente. Isso acontece no longo prazo, e daí a importância de termos políticas públicas que sejam duradouras, que perpassem um governo e o outro. Por quê? Porque é de longo prazo. Não vai dar só para ser feito no seu governo, né? São vários à frente. Nessa perspectiva de longo prazo, lá atrás a gente trouxe uma universidade para lá que não tem relação nenhuma com a mineração, né? Os cursos que a gente tem ali, nenhum está relacionado à mineração, propositalmente, para que ela pudesse, a partir de agora, começar a produzir esses efeitos sobre o perfil econômico da cidade e deixá-la menos dependente da mineração. Isso no longo prazo, né? Você vê, tem 18 anos o nosso campus, né? Agora que a coisa começa que as pessoas estão causar esse efeito, despertando, Agora, do ponto de vista do dia a dia ali, não é que a gente tem os problemas relacionados à saúde, como né? Toda a cidade, né? Que é UPAs lotadas. A gente viveu uma desorganização nos últimos anos do nosso sistema de saúde, e a gente está recuperando ele agora. A gente tem uma UPA, que também é herança do meu governo, do governo que me sucedeu. O nosso hospital, que está sob intervenção já há mais de 10 anos de intervenção, né? Então nós estamos preparando, a gente tem um projeto de construir um novo prédio para o nosso hospital, que já é um prédio um pouco mais antigo, já não tem a condição de espaço físico, inclusive, para poder
atender, mas a nossa rede assistencial está sendo toda reorganizada. São quantas UPAs? Tem um A gente hospital tem e uma UPA e um hospital. E isso é Nossa. bem suficiente. Começando agora a fazer o atendimento de urgência e emergência de baixo risco. Né? Aquela da baixa pulseirinha, complexidade, né? pulseirinha azul e verde, né? Quem Uhum. está acostumado a Média complexidade já frequentar tem que vir para Belo Horizonte. Já tem Não, a gente, também dá para atende, lá. e a gente não atende apenas Congonhas. A gente é um Uhum. polo de saúde e atendemos 5 outras cidades ali e assim a gente tem, na medida possível, atendido bem, mas estamos no nosso limite. Então, por isso que é necessário a gente dar esse novo salto que a gente está preparando aí, se Deus quiser, ao longo dos próximos anos, a gente vai estar... Você já tem um orçamento, assim, Anderson, já delineado? Qual que vai ser a necessidade para investir na saúde? Ou é uma coisa que ainda vai... Então, você falou agora há pouco do orçamento de Congonhas, algo em torno de 1 bilhão, né? A gente hoje investe em saúde, é a área que a gente mais investe no município, a área de saúde, cerca de 30% a 35%, sendo que a obrigação do município é investir 15%. O resto deveria vir do cofinanciamento com o Estado e com a União, né? Mas a gente põe 35% do nosso, 30% a 35% do nosso orçamento, né? E a gente espera tirar daí e de uma parceria também com o governo federal, que já começamos a negociar, os recursos para poder construir o novo prédio do hospital, que a gente acha que vai atender bastante, não só a nossa cidade, mas a cidade um hospital que está sob a nossa responsabilidade. Leitos, você já tem 150 leitos, é a estimativa. Hoje o nosso hospital são 75 leitos, sendo que desses 10 são de UTI. A gente pretende levar 20 leitos de UTI e 150 ao todo. 150 leitos. Que é um investimento alto, mas ele é bem suficiente para poder atender ainda por muitos anos a nossa cidade, essa estrutura nova que a gente está propondo. Esse hospital você pretende que ele esteja pronto até os próximos 2, 3 anos? A gente pretende entregar o primeiro módulo dele, né? Porque o hospital é algo que a gente vai aos poucos. Que o enxoval é caro né, são vários equipamentos, botar ele para funcionar é outro orçamento. E a gente quer ampliar para serviços que não tem hoje, como, por exemplo, serviço de hemodiálise. A gente não tem hoje na cidade. A pessoa tem que vir para a capital. Ou para Belo Horizonte, ou mesmo para Lafayette, né? Ou eventualmente para Barbacena. Então a gente pretende, até o final desse nosso mandato, já está com a primeira parte do hospital operando já. Tá? Claro, exige um esforço enorme, porque não é um obra, recurso pequeno, tem tudo mais para poder ser feito. Qual que é o volume de recursos num hospital desse? A gente está imaginando que vai ser algo em torno de 300 milhões. Que é o que geralmente demanda mesmo, né? E isso vai ter recurso do governo federal? Você já foi lá, Ministério da Cidade? Iniciamos as conversas, saúde. Né? Assim, nós estamos ainda bem no início do governo, mas já abrimos tem uma sinalização, esse diálogo lá, menos, uma sinalização. O governo federal também tem sensibilidade para essas questões e a gente imagina... Não vai ser um orçamento só da prefeitura, não, né? Não vai. Espero que não. Né? Porque senão também acaba comprometendo muito, né? Do orçamento. E o resto das demandas estão aí, né? A gente tem um outro problema crônico da nossa cidade, que é o de mobilidade, né? Então, é uma cidade que tem muita dificuldade de mobilidade, porque está muito sobrecarregado de veículos e tudo mais. E são ruas estreitas, né? Uma cidade histórica. Histórica, afinal, né? Que tem todos aqueles impedimentos, né? Então a gente tem um plano de expansão urbana ousado. Tem um plano diretor aí que você já está concluindo, inclusive. Que bom. Um plano diretor, um plano de mobilidade. O que ele tem, assim? Você pode adiantar? Uma coisa que vai mudar o traçado da cidade? Então, a parte central da cidade é conhecida também como nosso sítio histórico. Né? Então ela não está muito afeta a grandes intervenções, porque a gente tem ali também está até tombado, né? Está tombado, a gente tem que proteger ali alguma coisa.
Mas, mesmo assim, algumas intervenções vão ser feitas. Agora, a principal lógica do plano diretor é a gente tirar a sobrecarga que hoje tem no centro. É como se a gente estivesse criando um outro centro, uma outra região da cidade. Para isso, nós vamos tirar a prefeitura, vai ter um centro administrativo. Hoje, a prefeitura tem mais de 70 imóveis alugados. Nossa. A gente gasta hoje cerca de, sei lá, R$500 mil por mês só com aluguéis. Então, com o centro administrativo, a gente vai gerar essa economia e, principalmente, vamos tirar todo esse volume de tráfego que hoje chega para o centro da cidade. E unificar tudo também, não é, Anderson? E aí gera eficiência, né? Isso gera um serviço público de mais qualidade para a rápido, população. mais ágil, né? Num lugar só, faz tudo ali, né? Então, é tipo uma assim, cidade administrativa, mas nos moldes do porte de uma cidade de Congonhas, né? Então vocês vão construir também esses prédios todos. Que é necessário para a gente poder gerar esse padrão de eficiência que a gente imagina, melhorar o atendimento à população, tirar a prefeitura da concorrência por imóveis, porque assim, uma das coisas que a mineração causa é a elevação dos preços de aluguéis. Todo mundo tem que ir para lá, morar lá. Né? Como é que está essa questão? Tá uma bolha? Então, assim, a prefeitura hoje conta, porque ela está lá alugando também. Também, ela está no mesmo... Quando a gente parar de alugar, esses imóveis todos vão para o mercado, vão estar disponíveis e a tendência que os preços de aluguéis diminui o déficit. A gente falava agora há pouco de um ambiente de negócios negócio amigável. Se os preços dos aluguéis estão nas alturas, se o comércio tem que urrar para poder conseguir pagar o aluguel, não está sendo amigável esse ambiente de negócio. Então a gente precisa torná-lo melhor, inclusive fazendo os preços de aluguéis baixarem. Não só aluguéis comerciais, hoje, assim? Quanto aluguéis residenciais. Metro quadrado lá hoje dificílimo encontrar. E quando encontra E quando encontra os preços muito caros, padrão de imóveis nem tão bons assim, que aí é uma outra preocupação que a gente tem. Portanto, voltando então na sobrecarga que a mineração causa também, gerando, aumentando o preço dos aluguéis. As pessoas têm que morar lá para atender. Quando a gente tirar a prefeitura do centro, então a gente inclusive vai gerar uma disponibilidade de imóveis importante aí, e vamos começar a melhorar a mobilidade urbana em Congonhas, né? Vamos restringir agora o tráfego de ônibus. Também, né? Porque caminhão já não pode. Caminhão já não pode. Desde a sua época lá, no primeiro mandato lá. E ônibus que vão agora para a mineração, que passam dentro da cidade, também, que passam no centro muitas vezes. Porque também dá o tremor, né? O ônibus também vai rachando tudo, né? Peso, né? Não tem o peso de um caminhão de minério, mas tem um peso também. Você tem toda a razão. Tem esse peso, tem esse impacto, mas também o impacto na mobilidade, porque ele está ali lotando a cidade. Sim. Né? Então a gente está propondo alternativas viárias no nosso plano diretor para poder facilitar todo esse sistema de mobilidade. Então, assim, concluindo, eu falei daquela visão de longo prazo e essa visão de curto prazo, que é a saúde, que é um curto e um médio, né, porque envolve o hospital, e no curto prazo também esses investimentos para poder melhorar a mobilidade. A gente quer retomar muito o padrão de qualidade da educação que a gente já teve lá. Congonhas já foi considerado uma das melhores, um dos melhores sistemas públicos de educação de Minas Gerais, premiadíssimo e tudo mais. A gente perdeu isso nos últimos anos. Vamos trabalhar para poder recuperar, porque a educação ela é essencial, né, para transformar. O que você está pretendendo para a educação, assim? Não somente escolas, mas assim na capacitação do professor, do aluno, ter cursos de línguas, cursos técnicos. Você está buscando parcerias também, Anderson? Estamos buscando parcerias e estamos construindo uma estratégia que vai para além da gente fazer o investimento todo em infraestrutura, em melhoria das escolas, construção de novas escolas e tudo, material escolar, uniforme, essa coisa toda, que é importante. Mas existe todo um trabalho de valorizar o trabalho do professor, não pode ser diferente, né? Então a valorização do professor. Quem está ali no front, né? De capacitar os professores. Na verdade, o que a gente vê é que para o futuro
esse futuro que se avizinha, que a gente está falando aqui, esse futuro da revolução digital, da sociedade 4.0 e tudo mais, ou 5.0, né? Tem autores que chamam, que tratam diferente. É muito importante que os jovens e que as crianças desenvolvam aquelas habilidades socioemocionais que a escola não cuida muito. Os soft skills, né? Que o pessoal skills, gosta de falar no mercado, né? As soft skills. As soft skills, então, assim, capacidade de analisar problemas, de tomada de decisão, de trabalhar em grupo, né? De pensamento abstrato, né? Então, de lidar com as pessoas, né? Isso é fundamental. Então, assim, a gente está aproveitando que estamos ampliando a nossa oferta de tempo integral nas nossas escolas, para além da matemática, do português, do inglês, da física, da química, a gente poder também trabalhar essas habilidades, e claro, além da cultura, das atividades culturais, de aula de música, de dança e do esporte, a gente também poder trabalhar essas competências que são competências decisivas e fundamentais para esse mundo de uma sociedade cada vez mais digital, né? Então, cada vez mais individualista, mas não adianta ter só cursos. Não, mas aí que tá. Você tocou um ponto. Que ótimo você ter falado. E a pessoa lá, ninguém mais conversa com ninguém. Não pode. O jovem está lá, sim. Isso. Né? E a gente precisa tirar ele também desse mundo do individualismo, né? Porque, na verdade, ele está sendo impulsionado cada vez mais a pensar só nele. No mundo dele. E aí? Aí depois tem que mexer ali no mercado de trabalho com um monte de gente dentro de uma empresa. E não sabe. Então, assim, romper essa lógica do individualismo, resgatar a perspectiva da vida em sociedade, né? De se preocupar com o próximo, de se preocupar com o outro, isso é muito importante. E é importante também a gente trazer para ele, que é um outro trabalho que a gente já está começando, em parceria de novo com o Sebrae, né? Eu sou suspeito para falar do Sebrae, né? Legal isso. Sou de carreira lá, mas que é o trabalho de desenvolver competências empreendedoras. Porque as nossas cidades, elas precisam ser sonhadas. O empreendedor tem esse poder de sonhar. O empreendedor é aquela pessoa que sonha e que executa. Então, os nossos meninos... E sonhar pequenininho, sonhar grande, dá o mesmo trabalho. Então, os nossos meninos, as nossas meninas, elas precisam aprender a sonhar a cidade. Congonhas precisa ser sonhada. Sonhada por esses jovens, por essa geração que vem aí. Eles sonharem o nosso turismo e entender, poxa, por que a gente não tem aqui um restaurante, um estúdio, uma coisa ligada à economia criativa, bacana? Por que a gente tem uma universidade produzindo tanto conhecimento aqui e a gente não tem empresas de base tecnológica? Então, esse sonho precisa ser... O pertencimento, né? Precisa povoar a mente dos nossos jovens. Então, a nossa educação caminha muito por aí. Caminha muito na perspectiva de trabalhar soft skills, sim, competências interpessoais e tudo mais, mas de trabalhar a capacidade dele de sonhar. A gente não quer gente só sonhando em trabalhar na mineração. Né? Ou gente sonhando em só ser caminhoneiro, né? Ter um caminhão para poder puxar minério. Tem quem gosta, bacana, aí a prefeitura tem que apoiar. Lá tem minério para mais de 100 anos, né? Como você disse, a reserva lá. Mas tem mais no mundo, né? Não pode ser só isso, né? Não dá para ser só isso, né? E quando a gente amplia os horizontes, as pessoas são muito mais felizes. Porque o que faz as pessoas felizes é mesmo ela saber que ela tem oportunidades de escolha. Ela não está condenada a um único caminho, a um único destino. Vai nascer, vai ter que ser aquilo na cidade. Para ficar lá na cidade, tem que trabalhar só com mineração. Falando em mineração, né, Anderson? A gente sabe da importância que tem a mineração para a cidade. Ela já foi aí um dos principais pontos de mineração de ouro, né? Hoje tem no minério de ferro a economia dela toda baseada praticamente, né, em arrecadação e tudo, né? Você mesmo falou que lá tem reservas de minério para mais de 100 anos. Quer dizer, a cidade vai continuar trabalhando com a mineração e isso aí que você quer também diversificar. Como está hoje a mineração em Congonhas? Como que você situa hoje? Né? A gente tem novos investimentos lá, tivemos agora recentemente, estive lá também, vi o seu discurso lá
do aumento, da expansão da Gerdau, né? Mais de R$ 1,5 bilhão para produção de mais bobinas a quente, quer dizer, para um novo mercado. Né? Conversei com o CEO da Gerdau e ele falou da importância, né, da usina lá, que é para a empresa. E tem outros investimentos lá, só que assim, o investimento da Gerdau é de um valor agregado, né? Não é para exportar minério, é para produzir lá na região. Como que está situado hoje? Assim? Qual que é o desafio que você vê para a mineração lá? Então, a gente tem essa condição de, em Congonhas, a gente tem a mineração e já ter a siderurgia. Então, assim, uma parte da cadeia produtiva, ela está presente, não é só um único... Só commodity, não é só matéria-prima, né? É só exportar matéria-prima. Mas ainda assim, é muito menos do que a gente precisa do ponto de vista de agregar valor. Então, o potencial que tem, né? A gente exporta muita matéria-prima, muito minério in natura, né? Se é que a gente pode vagão, usar né? esse termo. Vai embora. O vagão vai embora. E a riqueza ainda, a gente não falava aqui da família que sai para poder comprar fora da cidade. Sim. É uma forma da riqueza ir embora também. Quando eu não agrego valor a ela, porque a minha economia não é suficientemente competitiva para conseguir agregar valor a sua produção. Né? Isso acontece muito com quem produz café, que o café vai embora, com quem produz leite, o leite vai embora, não beneficia o leite ali e tudo mais. Né? Então esse é um desafio que os municípios têm, e o nosso não é diferente. A mineração, em Minas Gerais, ela tem um histórico de conflito muito grande com as cidades. Porque as nossas cidades surgiram em torno da mineração. Primeiro da mineração do ouro, e ali, com a exploração aurífera, foram surgindo as vilas, né? As cidades. Então, existe uma proximidade muito grande que gera um impacto direto sobre as cidades e, infelizmente, a gente não tem uma postura, uma parceria tão positiva assim das empresas nesse relacionamento com a cidade, para poder ajudar a minimizar os impactos que elas causam. E o impacto é grande. Não é só o impacto ambiental, que é enorme, que é importante, mas não é só o impacto ambiental, né? Da poeira, do desmatamento, do risco, né? Das barragens e tudo mais. Da utilização da água, né? Então elas usam, né? Ainda usam, né? Agora que estamos indo para a mineração a seco, mas ainda usam muita água. Então, compromete muitas vezes o fornecimento de água nas comunidades. Tem um grande investimento lá da CSN, né? Está até prevendo aí 15 bilhões de reais para aumentar aí para 16 milhões e meio de toneladas de minério de ferro para exportar. Japão, Oriente Médio. Quer dizer, vocês têm conversado, por exemplo, com essa empresa grande, né, que é a CSN, que já tem a mina Casa de Pedra lá, que já é um investimento antigo, nessas contrapartidas? Quer dizer, porque só na obra, estava vendo, são mais 4 mil pessoas lá. 4 mil pessoas são mais quais impactos, né? Na saúde, na educação, a pessoa vai ter que ficar morando lá. Quer dizer, o ônus está só com a prefeitura? Ou você já iniciou um diálogo, né, apesar dos seus apenas 4 meses aí de governo? A gente já iniciou o diálogo e já sinalizamos a nossa discordância com o método, né? A gente entende que a mineração é importante, mas para Congonhas, e essa é a realidade, eu diria, de algumas outras cidades, a mineração está no seu limite. As pessoas querem a mineração? Elas querem a mineração, não querem mais mineração. É diferente. Uma coisa é eu querer a mineração do jeito que ela está hoje, que já é bem conflituoso, assim, bem conflituosa a relação. Né? Crescendo ainda mais, o impacto na qualidade de vida tende a piorar. Porque não cabe mais falar de emprego. Vai gerar emprego. Vai gerar emprego não para o congonhense. Porque vai ter água. Hoje a gente já tem muitos trabalhadores que vêm de fora. São centenas de ônibus todos os dias trazendo trabalhadores de fora. Então, falar que vai gerar emprego, e pior, né? O que aconteceu nos últimos anos? Né? A empresa
não se preocupou em dar ao congoense os melhores empregos, os melhores salários. Não se preocupou em continuar investindo na qualificação do nosso trabalhador para que ele pudesse ocupar esses postos. Esses postos vêm de profissionais de fora. Profissionais de fora, muitos deles inclusive de Belo Horizonte. A gente estima que deve ter 20 ônibus de Belo Horizonte todos os dias indo e voltando, né? Nada contra o trabalhador daqui. Claro. Mas você quer que tenha pé de igualdade, a empresa, né? perde a com oportunidade. Os moradores de Congonhas. A empresa perde a oportunidade de maximizar um benefício que ela poderia gerar para a cidade, né? Já que o minério está lá em Congonhas, né? Não está em outro lugar. Exatamente. A gente não falava agora há pouco, de novo, da história de reter a riqueza. A gente não falava agora há pouco que a prefeitura tem que tentar comprar cada vez mais na cidade? Sim. A mineração não faz isso. As mineradoras não fazem isso. Elas não priorizam os fornecedores locais quando poderiam estar priorizando. Então, é uma forma de você maximizar a sua presença ali sem que ela gastasse quase nada ou nada a mais. Porque muitos dos nossos fornecedores ali têm condição de atendimento e pela proximidade ele tem até, às vezes, uma competitividade maior, né? Mas falta uma política nesse sentido. Então, assim, não é por conta da arrecadação, não é por conta dos empregos que vão ser gerados. Então, a cidade, se a gente está falando de exaustão mineral, né, que um dia o minério vai acabar, vai se exaurir, mas a paciência da cidade já se exauriu, né? As pessoas estão cansadas com o impacto que a mineração causa. Nossa. Então, é necessário que a gente contenha um pouco esse crescimento e essa sanha por produzir cada vez mais, porque isso gera, além dos impactos ambientais que são relevantíssimos, e não estou diminuindo em nada a importância deles aqui, gera um impacto também social, de sobrecarga na vida das pessoas, que as pessoas também chega um momento que cansa, que se esgotam, que adoecem. Né? E querem saber do prefeito Anderson Cabido o que ele vai fazer para poder melhorar a qualidade de vida na cidade. Exatamente. Né? E com esse azar da gente termos empresas cujo diálogo não é tão simples, não é tão fácil. Né? Você quer melhorar esse diálogo? A gente quer melhorar, mas, sobretudo, a gente quer melhorar a contrapartida dessas empresas para com a cidade. A gente quer melhorar a contrapartida e o cuidado que essas empresas têm que ter com a cidade, porque não basta falar que está pagando o royalty da mineração, que é a CEFEM. CEFEM é a obrigação, CEFEM é o preço que ela paga por um bem que está debaixo da terra, que pertence a você, que pertence a mim, que pertence à sociedade brasileira. Aquele bem que está debaixo da terra ali não pertence a ela. Pertence à sociedade brasileira, porque a Constituição fala assim. Não é? Quando ela extrai aquilo ali, ela tem que pagar como se fosse uma indenização. É um preço que ela paga por uma matéria-prima que te pertence, que nos pertence. E ela paga muito pouco por isso. Paga 3,5%, e esse 3,5% ainda vai ser distribuído aí entre União, Estados e municípios. Os municípios impactados. Então, é necessário que haja um olhar diferente. Um olhar diferente que passe, por exemplo, com um respeito à cidade, à sua legislação. Muitas dessas empresas, às vezes, nem pagam os impostos que devem ao município. Você me disse que tem uma questão aí que você está trabalhando na Agência Nacional de Mineração, que é a agência reguladora do setor, de fiscalização, mas que, por um lado, tem só 2 fiscais para o Brasil inteiro, e que está tendo aí uma sonegação também de impostos, né? Como que você tem feito esse trabalho agora? Não é? Estou vendo que você tem ido muito a Brasília para poder estreitar esse diálogo, né? Você, como uma pessoa do mesmo partido que o vice-presidente Geraldo Alckmin, né? O PSB, tem toda uma história aí também do PSB, né? Como que tem sido esse trabalho, Anderson? Então, esse trabalho tem sido liderado pela AMIG Brasil, que é a nossa Associação dos Municípios, Associação Brasileira dos Municípios Mineradores, presidida pelo prefeito Marco Antônio de Itabira, um grandíssimo amigo também do nosso partido. Fiz a entrevista com ele, Ele também que lá enfrenta também uma outra questão da Vale, né, que vai acabar também
Já está até no resultado financeiro dela, né? Da extração mineral em 2041. Então... Mas eu não sei se na sua, como eu não estou lembrado, eu assisti, mas não estou lembrado, se ele tocou no assunto dessa sonegação, porque não somos nós, municípios, que estamos falando isso. Um relatório do Tribunal de Contas da União identificou que nos últimos 10 anos houve uma sonegação de aproximadamente 20 bilhões de reais das empresas mineradoras no Brasil, nas nossas cidades. Em todas, né? Em todas. 20 um problema nacional. Bilhões de reais arrecadados a menos. E porque a gente não tem também ali uma equipe adequada de fiscais para poder fazer esse acompanhamento nas nossas cidades. E não tem por quê. Porque a Agência Nacional de Mineração não consegue fazer o concurso. O concurso não é aprovado, não é autorizado e tudo mais. São 40 mil processos minerais que a gente tem no Brasil para 2 ou 3 fiscais. Né? É impossível então, assim, isso. É impossível. De fato, a gente precisa desse trabalho. O que a gente vê, inclusive lá na minha cidade, é que a produção está aumentando e a arrecadação com o royalty que você fez vem diminuindo. Vem diminuindo. Vem diminuindo. Então, assim, no mínimo é estranho. No mínimo, para dizer pouco, é estranho, né? Porque não tem fiscalização, então... E são várias empresas, né? Então, assim, é necessário que haja, assim, esse trabalho. A AMIG vem fazendo essa pressão sobre o governo. Você é da diretoria da AMIG. Eu estou na diretoria, inclusive, responsável por fazer o trabalho de diversificação econômica nos municípios minerados, que eu gosto de falar minerados. E aí é fundamental que haja esse trabalho e essa conscientização. Mas bom seria que você não precisasse ser fiscalizada para pagar seus impostos. Né? Bom seria que a gente tivesse um sistema informatizado que cruzasse as informações, e como é hoje o nosso imposto de renda, que se você tem uma receita, uma despesa e tudo mais, depois já vem, porque está tudo amarrado, está tudo digitalizado. Né? O nosso sistema de apuração da CEFEM não é assim, ele ainda é bastante analógico. Então é necessário que haja esse investimento da parte da agência, é necessário que haja esse investimento também do ponto de vista de fazer o concurso público, mas, sobretudo, que haja conscientização das empresas de entenderem que elas não precisam ser fiscalizadas para poder pagar adequadamente o que elas devem à sociedade brasileira. Né? Lembrando que esses royalties, uma parte vai para os municípios, mas a outra parte está indo para o governo do estado, outra parte está indo para a União, então está a serviço da sociedade como um todo. E só para concluir essa parte, eu acho que ela é muito importante, esse trabalho de fiscalização que o município poderia ajudar, o município também tem suas limitações. Então a gente está vendo aí um baixo nível de comprometimento das empresas com os territórios onde elas estão localizadas, e o apelo que a gente faz é isso. Né? Então, quando você pergunta como está o diálogo com as empresas, a gente está tentando construir esse diálogo, mas num outro patamar, em detrimento do interesse público local. A gente precisa respeitar e olhar muito o interesse público local, porque as pessoas adoecem, a cidade adoece. Isso gera um impacto que é um impacto muitas vezes difícil de ser absorvido pela população. Então, assim, você está com uma missão aí, a gente já está no final, Anderson. Como é que passa rápido, né? Que são vários assuntos, né? Vários desafios, conversa boa. E você com suas perguntas sempre cirúrgicas, né? Esse povo de economia é terrível, né? Eu quero sempre saber de números e planos plurianuais, né? O que nem sempre é possível, e também você está acabando de entrar aí, não é? 4 meses só, e com um chão pela frente aí de 4 anos, mas eu tenho certeza que você vai conseguir fazer o que você está se propondo aí, e esse diálogo, né, que tem que ter com o governo federal, com o governo estadual, né, para poder... a prefeitura sozinha ela não consegue fazer tudo, né?
tem que ter esse pacto federativo, Tem não é? que ter. Você acha que está faltando um pouco aí? Tem que dar uma ajustada nos pinos aí para ter um diálogo maior? É fundamental que haja esse entendimento nas 3 esferas, União, Estados e municípios. Os municípios precisam ser mais ouvidos, mas antes disso, né, que não haja sempre uma prevalecência do interesse econômico. Porque muitas vezes é o interesse econômico subjugando os demais interesses da sociedade. Pelo lucro de alguns poucos, a gente prejudica uma coletividade inteira. Então, esse equilíbrio precisa voltar, não digo, né? Nem sei se já existiu alguma vez, mas ele precisa ser maior, né? Entre compatibilizar o que é interesse privado e submetê-lo ao interesse público, né? Não é o contrário. Não é o interesse público que precisa estar submetido ao interesse privado. Então a gente tem defendido muito, eu já venho defendendo há algum tempo, e lá em Congonhas agora a gente vai tentar avançar nisso. Eu nem tive a oportunidade de comentar isso com você, sei que o nosso tempo já está praticamente encerrado, que é a necessidade dessas empresas terem um negócio que a gente está chamando lá de licença social. Uhum. Então não basta se ter sua licença ambiental. A licença ambiental ela é importantíssima. Inclusive, graças a ela, a gente tem conseguido conter algumas coisas aí, mas é pouco. Para os dias de hoje, a licença ambiental é pouco. A gente precisa de ter, de fato, uma licença social. E a nossa proposta em Congonhas, e a gente vai propor isso, inclusive do ponto de vista de legislação, que a gente tem uma licença social. Então, para você operar, você tem que ter sua licença ambiental, mas você também tem que ser. Essa licença social seria criada em nível municipal ou também em nível estadual e federal? A gente espera um dia, quem sabe, poder chegar num nível dela ser adotada a partir da União. Um decreto, né? Federal, né? Uma legislação sobrepõe, federal, né? e tal. Mas a gente vai buscar fazer isso inicialmente no município. âmbito municipal. A academia já vem debatendo muito esse conceito há algum tempo. Existem muitos, inclusive um grupo de pesquisadores com quem eu tenho contato aqui no Brasil vem debatendo bastante, várias universidades vêm debatendo esse conceito da licença social, mas ainda é um conceito muito ligado à responsabilidade social. A iniciativa partindo da empresa. E o que nós estamos propondo agora é o seguinte, não. Partindo Quem do concede a licença é o município. E o que teria nessa licença social na visão do Anderson Cabido? Então, nessa licença social a gente precisa fazer a mitigação dos impactos sociais que ela causa. Seja os impactos na sobrecarga do serviço de saúde, na educação, seja na educação, na mobilidade, a própria mão de obra. Então, assim, a mão de obra que ela utiliza, por exemplo, a mão de obra... vagas para a cidade. Vagas para a cidade, mas vagas cotas também para mulheres. Por que não? Porque a mineração, né? Ela oferece muito mais empregos para os homens do que para as mulheres. Mas as mulheres já têm total condição de ocupar os mesmos espaços que os homens ocupam, mas é muito masculino, então acaba indo mais para os homens. Então, assim, a licença social vai observar vários desses aspectos para que a empresa, você está cumprindo e tudo mais. Uma coisa importante, assim, bem rapidinho, né? A maioria, você sabe que essas empresas são grandes contribuintes da Lei Rouanet. Né? Elas aportam recursos em projetos da Lei Rouanet no Brasil todo. Para onde você acha que vão os maiores recursos de Lei Rouanet dessas empresas? Vai para o eixo Rio-São Paulo. Não vem para... Ou seja, tem uma reserva de mercado, então, também para Minas Gerais, né? Puxa vida, projetos que a gente tem de projetos culturais, de formação cidadã, de formação de talentos e tudo mais nas nossas cidades, e que poderiam ser mais apoiados, melhor apoiados ainda e tudo mais. Né? Com um recurso que ela já paga, mas está sendo mal alocado, porque quer
eventualmente atender enfim, privilegiar alguém do interesse em detrimento do interesse das comunidades locais. Isso aí você tem que passar esse projeto aí tem que ser passado aí pelo crivo da Câmara Municipal, né? Aí tem que ter um diálogo com eles. Isso. Você pretende, então, também fazer essa lei ainda nesses 4 anos aí? A gente já tem esse ano que vem, assim você já pretende ter isso aprovado? A gente já tem bem um esboço dela. Você vai apresentar esse projeto quando na Câmara, então? Então, na verdade, o projeto está praticamente pronto, mas a gente não quer fazer dessa forma. A gente quer chamá-las para o diálogo, mostrar, apresentar, olha, vamos fazer um negócio diferente aqui na nossa cidade, para a gente acabar com essa história de que as empresas... Não, você vai ter a sua licença social, a prefeitura vai te conceder a sua licença social. Vamos seguir esses padrões aqui, vamos combinar. Então, antes de virar... Pactuar, empurra um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, vamos fechar um certo consenso para eu poder levar isso para a Câmara e aprovar a partir de um diálogo construído com elas. Você quer ter um diálogo, uma participação de todos os envolvidos, né? Não queremos Isso é legal. agir. Isso é democrático, né? É republicano, não é? Não queremos agir com eles, como muitas vezes eles agem conosco, né? Queremos ter o diálogo antes que as coisas se estabeleçam. Mas se precisar brigar, a gente também briga. É isso, a gente vida, também né? gosta. Né? Você já sabe, né? Já tem experiência nisso, né, Anderson? Anderson, quero te agradecer demais aqui a sua visita, essa entrevista, a sua transparência em discutir, falar sobre todos os assuntos, principalmente essa visão de futuro, né? Que eu acho que todo gestor tem que ter, né? Toda liderança tem que assumir esse papel de protagonismo, né? É uma palavra bonita quando a gente vai ver o significado dela no grego, né? Ela é linda, né? Se assumir mesmo o comando da sua vida e da vida das pessoas do que você está ali, né? Responsável, né? Então, parabéns, tudo de bom. Te agradeço demais, obrigado. Viu? Parabéns também pelo seu trabalho. Obrigada. Obrigado receber Congonhas aqui. E você venha, tanto que você precisar, quando tiver aí num outro estágio, a gente vem e bate esse papo aqui de novo. O espaço está aberto para você, para todas as empresas, para todo mundo que quiser ir, para a gente agregar valor, né? Caminhar para o futuro, para todo mundo crescer, né? Obrigado. Obrigada, viu, Anderson? Gente, então, vamos ficando por aqui nesse episódio de hoje da temporada Minas S.A. Desenvolvimento e Construção, onde eu conversei com o prefeito de Congonhas, Anderson Cabido. Muito obrigada pela sua audiência e até um próximo episódio. Minas S.A. Especial, Desenvolvimento e Construção. Oferecimento, Grupo Projeta, a maior empresa de projetos do país. Realização O Tempo.